Na aula passada, eu cheguei ao ponto do antropoceno, né? Esse período geológico em que o homem, quer dizer, a nossa ação no planeta, produz resultados geológicos. Discute-se quando começou o antropoceno, porque para alguns teóricos, desde que o homem, o Homo, inventou as tecnologias, as técnicas, fazer fogo com a fricção de pedra, né? Ele começou a interferir no planeta. Isso é um pouco de fundamentalismo, né? Porque o fato é que, quando se faz fogo, não se produz uma reação geológica, vai se inventando a cultura. E, como se viu, já aqui abundantemente nesse curso, a cultura, o crescimento da cultura, foi o modo de centrar no homem a realidade e de afastar a natureza. Mas isso seria excessivo dizer que nesse momento começou o antropoceno. Para a maior parte dos cientistas que lidam com essa questão, o antropoceno começou por volta da primeira Revolução Industrial, portanto é bem recente. Porque nesse momento realmente a ação humana passou a ter um efeito massivo sobre a Terra, sobre o planeta, geologicamente. E aqui é que se encontram finalmente as duas pontas do que desde o começo nós estamos aqui conversando. Eu tenho dito sempre, né, que, e aliás é até o título da aula passada, quando a Terra invadiu o mundo. Tenho dito que, a partir de um determinado momento, Terra e mundo se encontraram. O sinal desse encontro, o sinal bruto desse encontro, tendo sido o vírus. O vírus é natural, a pandemia não é. Porque a pandemia decorre da globalização. Não houvesse a globalização, essa que nós conhecemos, resultado, por um lado, da contração de espaço e tempo por força das grandes tecnologias informacionais, comunicacionais, né? Por outro lado, por uma dominância do consumo que pôs o mundo em situação de mercado, né? O mercado mundo, como eu tenho chamado, é globalizado, ele é mundial. Hoje, nós sabemos, produtos franceses made in China, né? Produtos americanos feitos nos tigres asiáticos. Enfim, o mundo se unificou culturalmente, e a globalização é isso, é a mundialização cultural, todas as dimensões aí da palavra cultural, do mundo. Bom, a globalização é a mundialização, sim, do mundo, que incluiu a Terra. Não há mais espaço virgem para a Terra, um espaço fora, um espaço ignoto, aquela ilha perdida, onde nunca ninguém foi. Estou metaforizando aqui, né? Claro, com a ilha perdida, apenas para dizer que a Terra não é mais um fenômeno estranho ao mundo. Nós estamos na Terra, porque a planetarização da técnica é justamente uma planetarização. A técnica tornou o mundo arrazoado, que é a tradução que se dá ao termo em que Heidegger expressou essa planetarização, tornou o mundo arrazoado, quer dizer, dominado, vamos usar a palavra, dominado pela técnica, pela essência da técnica, que é a eficácia, a produção de resultados, né?
última exploração da natureza, essa humilhação da natureza, que consiste, esse é o sentido do ensaio de Heidegger, meados do século passado. Vamos lembrar, Heidegger morreu em 1974, antes da Revolução 2.0. Mas essa humilhação, como eu chamei aqui, da natureza, consistiu, nos termos de Heidegger, em pô-la, o homem dominado ele próprio pela essência da técnica, o homem posto como um técnites, só tem uma possibilidade diante da natureza: dobrá-la e pô-la em situação de disponibilidade. E é por isso que se fala em recursos naturais, que se pensa na natureza como reservatório de energia, reservatório de matérias-primas, em que as coisas da natureza viram commodities e entram na circulação dos mercados. Como eu gosto de dizer, embora não seja uma coisa agradável, sempre que o trigo vira commodity, desaparece pão e aumenta a fome. Então, todas essas coisas estão muito interligadas, e o sentido de que a Terra invadiu o mundo, que foi a nossa aula passada, é esse. E eu usei a metáfora da Pangeia para nós pensarmos esse mundo único, à semelhança daquele momento muito recuado, 540 a 200 milhões de anos atrás, em que a Terra, a massa da Terra, esteve toda concentrada. E depois se separou. Isso é uma metáfora, é claro. A massa da Terra não está toda concentrada, mas a Terra tornou-se una na medida em que o mundo se globalizou e não deixou à Terra outra opção senão entrar no mundo, porque não há mais um fora. Um fora para o qual nós vínhamos há 2.600 anos, né? Expulsando a Terra, expulsando a natureza e criando o mundo, o nosso mundo, o mundo da cultura, o mundo da linguagem, o mundo do sentido, o mundo da transcendência, o mundo da produção, que não é simplesmente produção para o consumo. Por exemplo, a produção de arte, produção, produzir, producer, trazer para cá o que aqui não estava. Do ato poético, do ato de criação. O que pode ter se passado aí, vamos usar isso como uma linha de raciocínio, foi que a técnica se impôs, vamos usar os termos gregos para criar uma certa estranheza, né? A técne se impôs à physis. Progressivamente se impôs à physis. Quero retomar aqui uma coisa que já ficou dita bem lá no começo e agora vai estar em outro contexto. Século IV a.C., meus recuos bruscos, né? Aristóteles. A já então tradição, 2 séculos, da filosofia, iniciada pelos pré-socráticos no século VI, dizia, e estava corretíssimo, que a força que traz tudo à presença e mantém aí, pedaço de um fragmento de Parmênides, e assim firmado aí resiste. A physis põe tudo numa aparência que aí, assim firmada, aí resiste. É a força de presentar, de
tornar presente, de criar. Quer dizer, o mundo é a força dinâmica cósmica, no sentido grego mais originário do termo, que fala de equilíbrio, harmonia, justeza, porque há desequilíbrio, desarmonia, desajustamento, né? E aí justeza, em justeza ressoa também a palavra justiça. Então, força cósmica tem esse sentido, não é o nosso sentido atual do cosmos, do espaço exterior, do universo. Então, a physis era a força cósmica que dá a presença, que põe na presença, e aí mantém, na multiplicidade do haver tudo. E logos, a força que reúne, força cósmica, que reúne, equilibra, apara as arestas das demasias. Então, physis é a força, depois pode se considerar o princípio, quando as coisas foram se universalizando, generalizando, abstractificando, neutralizando. Então, o princípio de que a razão dá conta, pode conhecer, né? Já estamos aí avançando na direção dos filósofos de sistemas, dos grandes criadores de escola, Platão, Aristóteles, século IV. A physis é o que dá o mundo. Está correto? Aristóteles não tem nenhuma ressalva a pôr a isso. Se criar, pôr presente, gerar, é um ato poético, o verbo poiein significa criar. Então, o ato de criação é um ato poético. A physis é a poeta do mundo. Mas ela não cria tudo. Do exemplo que eu dei aqui, de que eu gosto, não cria a estátua da deusa Atena, feita de mármore, pelo escultor Tídias, com o objetivo de estar no Partenon, o templo da Virgem, essa é a tradução, né? Para proteger, com o objetivo, com o fim de proteger a cidade de Atenas, porque ela era, junto com Netuno, a deusa tutelar da cidade de Atenas, que encomendou a estátua a Fídias, que, segundo o imaginário estatuário da deusa Atena daquele momento, a retirou do bloco de mármore posto à sua disposição para fazer a sua estátua. A physis não faz isso. Ela não faz tudo que, sendo criação, tanto quanto é criação, o que a physis faz. Tá? Todas as árvores, todos os cavalos, todos os gatos, riachos e outros achos, né? Isso a physis faz, e a criação. Não precisa do homem, aliás, o homem não faz. Mas a physis não faz nada que só o homem faz. Não faz sapatos, não faz poemas, não pilota navios. A ideia da pilotagem, né, é uma ideia que Platão recorria muito. E, curiosamente, a palavra para piloto é Kubernetes, de onde sai cibernética. É a ciência da pilotagem, quer dizer, do regime de controle dos caminhos, das vias, das infovias, né, para nós hoje. Então, a physis não pilota navios, não faz sapatos, não escreve a Ilíada, não erige a estátua de Atena, nem o Partenão, onde a estátua vai estar para proteger a cidade de Atenas, que a physis também não criou. Então, tudo que é criação humana é da ordem da técne.
Existe a physis, que cria e é a grande poeta do mundo. E existem os técnites, os técnicos, que também criam, derivadamente da força criadora da physis, que eles possuem, porque são criados pela physis. Nós, humanos, somos criados pela physis, pela força física que está em nós, que está nos nossos pais, que se relacionaram fisicamente, naturalmente. Nós não somos criação cultural, nós, as pessoas, não somos criação cultural. Recebemos, embora nasçamos na cultura e morramos na cultura, mas recebemos da physis a potência da criação. E fazemos uma suplementação poética da physis, criando aquilo que ela não pode criar. Originariamente, nesse momento de Aristóteles, poeta, técnicas, tanto era Homero, que escreveu a Ilíada, a Odisseia, os grandes poemas fundadores da nossa tradição pela via grega, ou Moisés, que recebeu de Deus, esse é o poeta Cosmo, é o criador do mundo, tradição judaica, há os 5 primeiros livros do que a gente chama Antigo Testamento, a Torá. Então, Moisés e Homero são poetas nesse sentido. Mas o piloto de navio e o sapateiro, que realizam atividades úteis, cuja atividade tem esse sentido, a utilidade, também são poetas, no sentido de que também criam algo onde esse algo não havia. Um algo que não havia é criado, é produzido. Pro, como em procuração, daqui para lá, de lá para cá, e esse duzido aí, o verbo é ducere, de onde vem aqueduto, viaduto, lamentavelmente propinoduto, por onde corre a água, por onde correm carros, por onde corre propina. Né? Duque, que comandava os exércitos, Il Duce, na Itália, Mussolini, né? Tudo vem aí desse duco, ducis, produzir e criar, é a mesma coisa. Tem o mesmo sentido, originário. Depois se separaram esses dois tipos de técnicas. E o que nós ficamos chamando de técnica foi a atividade útil. E de técnico, aquele que realiza uma atividade útil. Por exemplo, o piloto de navios e o sapateiro. Não Homero. A beleza, e essa distinção, então, entre o que é da ordem da beleza e manifesta o ser pelo brilho, doxa, o brilho, glória, o brilho da beleza, essa separação entre o que é da beleza e o que é da utilidade, ou seja, do que responde a um fim demandado. Estou usando termos nossos agora apenas para mostrar que há uma equivalência aí. Tá? Nós temos história para contar a partir daí. Essa separação, com a ênfase da técnica sobre a utilidade, foi um passo decisivo para a separação, a progressiva separação, que teve aí, não vou dizer o pontapé inicial, porque o movimento do século XV do sofista já tinha chutado a natureza como caos para fora. Mas foi um chute, vamos dizer assim, de... Coitado, os sofistas não merecem isso, mas um pontapé com o bico do pé em jogo de várzea. Porque nós não temos os textos, é verdade, mas o que se seguiu, o que nós temos, o que Platão combateu, o que Aristóteles, no seu livro sobre
as refutações sofísticas no que se chamou a lógica de Aristóteles dizem, né, nos permite dizer, admitir, especular que os sofistas chutaram quando disseram que a natureza era caos. Eles tinham seus fundamentos, eles separaram logos de physis por um motivo, que eu intuo, hipotetizo, que tenha sido a tentativa de entender por que é que Parmênides, o grande Parmênides, no século VI, insistia tanto em opor ser a não ser, se é que Parmênides fez isso. Nós temos os fragmentos que foram encontrados no século XIX, que não foram encontrados, aliás, foram extraídos de outras obras, e, sobretudo, nós temos a interpretação platônica de Parmênides. Mas vamos admitir, Parmênides opôs, as traduções que nós temos do poema dele vão nessa direção, ser a não ser. Por que ele insistiu tanto nisso, se evidentemente não ser não é? Isso ressoa na possível primeira frase do aparentemente escrito Tratado de Górgias, um dos dois grandes sofistas, curiosamente, sobre a natureza e a verdade. Nem ser, nem não ser são. Então, podemos imaginar que os sofistas tinham em mente, produtivamente, isso significa a força de criação do pensamento sofístico, isso é uma hipótese minha, mas acho que é consistente, poderia estar visando a força de criar pensamento dos sofistas, poderia estar visando o entendimento do que é que podia estar se passando no pensamento reflexivo, aquilo que depois chamou a filosofia, de Parmênides, portanto, por extensão dos pré-socráticos, quando precisaram dizer, Parmênides teria precisado dizer que ser não é não ser, e que não ser não é. Nas traduções de que nós dispomos, efetivamente, Parmênides diz isso. Por que é preciso dizer que não ser não é? Porque é preciso anatematizar, condenar não ser, como se ele fosse alguma coisa com uma pretensão abusiva, exatamente a pretensão de ser, já que, precisamente, ele não é. Esse aparente desvario de Parmênides pode ter sido aquilo que, entre outras coisas, é claro, né? Pequenos parênteses aqui, o que eu tenho feito é uma história dos paradigmas filosóficos. Eu não ignoro que houve enormes transformações sociopolíticas nessa época, por exemplo, que se estava passando da tirania à democracia, que os sofistas, como grandes oradores populares, tiveram um papel importante na implantação da democracia em Atenas, e que até ao contrário, Platão era um aristocrata, né? Tudo isso explica, se quiser fazer uma história social da filosofia, da cultura, que se faz muito e que é importantíssimo. Mas não é o que eu estou fazendo. Estou fazendo uma história dos paradigmas filosóficos, que são intrafilosóficos. Essa história pode nos levar a entender como razoável a hipótese de que os sofistas vieram para entender por que é que Parmênides precisou opor o que, obviamente, não precisaria ser suscitado como problema de pensamento, obviamente, para depois de Parmênides, porque algum motivo Parmênides teve, entre ser e não ser. E a equivalência que os sofistas fizeram. Podem ter feito. Nós não sabemos. Não temos os livros dos sofistas. Então, isso é uma tortura e, ao mesmo tempo, uma graça da história da filosofia. O que os sofistas podem ter feito, para todos os efeitos de uma história dos paradigmas, aparentemente fizeram, foi identificar ser com logos e não ser com physis. Uma vez que physis, sendo dispersão, todo o contrário da ordem, é caos. Isso é um salto.
Esse aqui é o chute de futebol de várzea. Por ser multiplicidade, multiplicação de variáveis, variações, excesso, demasia de haver, physis é caos. Não é evidente isso. No entanto, assim foi tomado pelos sofistas, que botaram a physis para fora e deixaram o logos solitário nosso, individual. A mente de cada um de nós, e toda a filosofia foi nesse sentido. Os sofistas ganharam essa batalha, né? Os filósofos engoliram essa isca. Passa-se o mundo na nossa mente, como conceito, como linguagem, como verdade, que não estão na physis, que nós procuramos nelas, somos filósofos, século IV, eles disseram, não é assim, a physis tem uma tendência caótica, mas há nela a possibilidade da verdade, porque as coisas desse mundo sensível são cópias das ideias, a gente é Platão, ou porque tudo que é substância, toda substância é composta de um princípio de universalização, é lá que se encontra a verdade, mas também um princípio de individuação, de diferenciação, de multiplicação, sem o qual a verdade não pode ser buscada e encontrada na mente. Temos que contar com as coisas concretas, com esse papel aqui, sem o que não teremos o conceito de papel, não encontraremos a verdade do que é papel, a papelidade não estará à nossa disposição. Mas, sim, a tendência da physis é o caos. Se não houver severos métodos, a dialética de Platão, a lógica de Aristóteles, na lida com a physis, nós nos perdemos nas aparências, e as aparências enganam. Daí que essa frase, as aparências enganam, que um pré-socrático não incorporaria nunca na vida, né? Foi por aí que começou. Bom, então, sim, teve no século V esse chute para fora, né, da physis, da natureza, em relação à cultura, ao logos, ao que é humano, a polis, a reunião do que é humano. Mas Aristóteles estabeleceu refletidamente, filosoficamente, dentro de um sistema filosófico, essa distinção entre o que é da physis e o que é da técne. Isso os sofistas não fizeram. E, crescentemente, como o que é da técne é o útil, que a physis não dá. Não é que a physis não dê nada de útil, mas ela não produz intencionalmente o útil para um determinado fim humano. Para isso é necessária uma demanda humana, política, da cidade de Atenas, que precisa da proteção da deusa e incorpora essa proteção numa imagem, numa estátua, no seu lugar próprio, um templo. Isso a physis não faz. Então, há um enfraquecimento aqui, há um déficit poético na physis que a técne supre, e o desenvolvimento da potência de suplementação técnica em relação à physis, sendo a técne a ação humana, a atividade humana, criadora no ambiente em que os humanos vivem, a polis, a cidade. Desenvolveu-se uma, vamos chamar predominância, é cedo para isso no século IV, mas vamos chamar de, progressivamente, predominância da técne, que é supletiva, sobre a physis, que seria principal, mas defectiva, mas principal. Se nós pensarmos como sintoma no que Sócrates teria dito, e está consignado num diálogo de Platão, Fedro, que é um diálogo sobre o amor. Então, Sócrates sai da cidade de Atenas com Fedro, e Fedro diz que ouviu de um sofista. A palavra sofista ainda era um pouco
depois passou a ser xingamento de mãe, né? Mas era Sócrates, por exemplo, foi chamado de sofista. Ouviu de um sofista, Lísias, um discurso sobre o amor. E Sócrates se interessou, disse, me interessa, me diz aí o que Lísias falou sobre o amor. Ele disse, eu tenho aqui anotado o discurso de Lísias. Não, não quero que você leia o discurso de Lísias. Eu quero que você diga, a partir do discurso de Lísias, a mim, somos nós que estamos aqui, Lísias não está, você diga a mim o que é o amor. Você foi motivado pelo discurso de Lísias, mas agora estamos nós dois. Fale comigo. Aí estava implicada a questão da memória. Sócrates era contra registrar por escrito o pensamento, porque isso progressivamente desativaria a memória. Mnemosine era a mãe das musas, a memória era sagrada. A tradição oral constituía a cultura de um agrupamento humano, de uma cidade, do que fosse. E, tá bom, foram então conversando sobre o que é o amor e pararam debaixo de uma árvore fora da cidade, no campo. E Sócrates disse, Lísias, estamos aqui nós discutindo sobre o amor, etc., mas eu não aprendo nada na natureza, ele não usou essa frase, eu não aprendo nada fora da cidade. Então, vamos voltar. Isso pode ser, essa passagem, não sei quão inocente ela era, não sei com que intenção Platão escreveu isso, se ouviu de Sócrates, que valor Platão atribuiu a essa passagem. Mas, olhando aqui do momento pandêmico em que nós nos encontramos, ali Sócrates estava dizendo, a verdade, estamos falando da verdade do amor, a verdade se passa na cidade, não na natureza. Essa árvore debaixo da qual nós estamos não me inspira nada. Precisamos voltar à ágora. Não está dito assim, mas é isso. Precisamos voltar à ágora de Atenas. Lá é que eu pergunto o que é isso, o que é isso, o que é isso. Reencaminho o mandamento délfico, está lá no templo de Apolo, conhece-te a ti mesmo, e fico perguntando a vocês, você está cuidando de si? É lá, aqui isso não faz sentido, lá na cultura, aqui na natureza isso não faz sentido. Então, usando essa passagem do Fedro de Platão, personagem Sócrates, nós podemos já ver naquele momento, antes, inclusive, de Aristóteles, que foi discípulo de Platão, aluno de Platão, antes de Aristóteles ter estabelecido a distinção entre physis e técne, que estava em encaminhamento, nós sabemos já que estava, né? Estava em encaminhamento essa, primeiro sutil, depois muito violenta, separação entre physis, a força da natureza, a natureza, o caos da natureza, os riscos da natureza, o perigo da natureza, progressivamente, e as vantagens do logos, da razão, da linguagem, que se dão na praça pública, que se dão na cidade. Então, essa separação entre técne e physis, entre cultura e natureza, cultura no sentido de o que nós humanos fazemos e a natureza não faz, e natureza, que faz todo o resto, mas faz lá de fora. E nós aqui transformamos tecnicamente, derrubamos uma árvore para fazer livros, por exemplo, em nosso benefício. Então, essa separação, que é muito antiga, pode ter chegado, é o que o Heidegger está dizendo, a um ponto em que a physis, repetidamente, diferentemente em cada época, mas repetidamente, consistentemente dobrada, vencida, excluída, se encontrou numa posição tal de humilhação que só lhe restou pôr-se à disposição. Então, a essência
da natureza no domínio da técnica, que vai se planetarizar, é a disponibilidade. Significa uma essência passiva. Não porque essa seja a sua essência, mas porque essa é a única demanda que o homem, já ele dominado pela natureza da técnica moderna, como Heidegger chama, faz em relação à natureza. O homem explora. Só tem essa possibilidade, explorar. Só sobra a natureza, então, disponibilizar-se, pôr-se à disposição da exploração, responder, corresponder. Essa planetarização da técnica, que pôs a Terra no mundo, a natureza no mundo, não há mais fora para a natureza, esse fora da expulsão, acabou quando a técnica, que lá em Aristóteles teve o seu início muito bem refletido, o ato poético, a criação, a suplementação da physis, foi sendo empurrada na direção da utilidade, a utilidade como mais importante do que a beleza, por exemplo, que também era uma técnica. Né? E a natureza posta fora, porque, a rigor, ela é passiva, passível de ser usada para efeitos úteis, portanto, tecnicamente usada, encontrou, nesse momento nosso, século XX, meados do século XX, o seu momento terminal. A natureza está capturada pela técnica. O reverso disso é que o mundo que nós criamos, pondo a natureza para fora, agora precisa ter a natureza dentro, não tem mais para onde expulsá-la. A Terra invadiu o mundo, tem esse sentido. A distância ficou muito pequena. Ainda somos nós que regemos pela eficácia tecnológica a natureza da qual nós exigimos um serviço. Ainda é assim. Mas, sem que isso seja uma vingança, já disse isso várias vezes aqui, a extrema proximidade de natureza e cultura, de terra e mundo, que eu metaforizei aqui na ideia da Pangeia, a extrema proximidade faz com que nós, seres de cultura, agora postos na natureza, portanto, seres naturais, tenhamos que conviver com o vírus. E o vírus tem uma violência que nós supunhamos, temíamos na natureza. E por isso a refugamos tanto. Uma violência que desafia a técnica. No caso agora, a medicina e a busca da vacina. Em que momento se deu isso? No momento em que a nossa presença na natureza se tornou decisiva para as mutações da própria natureza. Nesse momento do antropoceno, em que nós, vamos dizer que desde a primeira Revolução Industrial nos encontramos. Quando o homem, entenda-se aí, cultura, quando o homem, pelas suas ações, produz efeitos geológicos sobre a Terra, o planeta aparece como um sujeito de relação. Nós estamos alterando as condições do planeta, que, em retorno, altera as nossas condições. O vírus é uma alteração das nossas condições. Então, o vírus é natural, como eu disse no começo da aula, mas a pandemia não é. A pandemia é o resultado da globalização. É o resultado do domínio tecnológico sobre a Terra. É a resultante dos atos de cultura que nós praticamos sobre o que supunhamos não fazer parte da cultura, a Terra. E que agora, cultura e natureza,
Nos termos muito antigos, seria logos e physis, mas até perderam sentido a essa altura. Cultura e natureza, mundo e terra, se fundiram. Não são a mesma coisa. Nós estamos lutando contra o vírus. O vírus nos ataca. Nós lutamos contra o vírus. O mundo reage à Terra. Mas não a expulsará mais. Estou apostando nisso, claro. Não sei, é futuro. Não a expulsará mais. O mundo vai precisar, e não é vai precisar, porque isso na questão técnica é importante, é porque é uma questão em que a morte está implicada. E não implicada como a morte está implicada em toda a vida. A morte está implicada porque está presente, totalmente presente, a todas as vidas, virtualmente, a todas as vidas. Então, o mundo precisa aprender a lidar com a Terra. Um ecologista diria isso. Aliás, diz, é isso. Lidar carinhosamente com a Terra, com os recursos naturais, como ainda se diz, a água, o ar, poluição, aquecimento global, enfim, todas essas dimensões em que trabalham, teoricamente e politicamente, socialmente, os ecologistas, né, são prefigurações dessa realidade hoje pandêmica, de que ou nós aprendemos um modo de lidar com a natureza que está interiorizada no mundo, ou, vou precipitar uma frase assim, altissonante, o mundo acaba. Juntando, então, a metáfora da Pangeia com a realidade experimentável objetivamente hoje, existencialmente, vitalmente, do antropoceno, nós temos uma conjuntura, e aí podemos dizer agora está completa a formulação da questão, que desde a primeira aula está sendo formulada gradativamente. Então, vou repetir. A conjunção da Pangeia virtual, que com a globalização nós obtivemos e que pôs a natureza no mundo, com o antropoceno, realidade geológica, não é uma metáfora, realidade geológica, que se define pelo fato de que toda ação humana, ou seja, toda cultura, produz efeitos geológicos, significa planetários, sobre a Terra, planeta, as terras, as águas, os ares, produz efeitos geológicos, juntando agora essas duas dimensões, a Terra invadiu o mundo e o mundo reage à Terra. A Terra invadiu o mundo, o vírus. O mundo reage à Terra, a vacina. E é necessário encontrar um meio de Terra e mundo conversarem na dimensão do planeta. Quando eu digo o planeta se tornou um sujeito da relação, é porque nós temos que responder ao planeta. Nós dominamos o planeta. O planeta tem inumeráveis espécies que nós pomos em vias de extinção, espécies naturais. Tem inumeráveis formas de organização humana da convivência com a natureza. E aquelas formas mais próximas da natureza, que se encontram um pouco em cada lugar, na África, na América Latina, e mesmo na América do Norte, entre os povos originários, na América do Norte talvez mais aculturados, mas existem e reivindicam sua diferença. Os inuites, que a gente chama de esquimós, né?
que tem uma relação com a natureza diferente da nossa, que não é a desse grande distanciamento, que é de uma convivialidade e até, em parte, de uma subordinação voluntária da cultura à natureza, uma cultura que pertence à natureza, que toca na cultura. Claro, pode haver aqui uma idealização, mas não é impossível pensar que há uma certa cariciosidade na relação de natureza e cultura dessas outras organizações humanas que não são o mainstream da cultura ocidental, hoje planetarizada, globalizada, derramada também sobre o Oriente. Oriente que, no entanto, originariamente teve, em parte, localmente, não globalmente, mas localmente ainda tem, relações de convivência, de paz com a natureza. A tendência é a de que a linha dominante, que é a da globalização, venha a liquidar essas experiências locais que poderiam ser usadas e poderão ser usadas no contexto do o mundo precisa aprender a negociar com a Terra, porque o planeta é agora o sujeito em que se passa o teatro da vida. Então, essas culturas locais, sem que haja uma conversão da cultura ocidental a elas, o que às vezes corre muito por aí, quer dizer, grandes críticas à cultura ocidental, eurocêntrica, etc., críticas perfeitamente cabíveis, que, no entanto, acabam chegando à conclusão de que a cultura ocidental é todo o mal que há, e todas as outras culturas são boas, inclusive, não só, mas inclusive porque foram submetidas violentamente pela cultura ocidental, que é imperialista, que é colonialista, que é massacrante, não tem dúvida. Mas é produtora de imensas coisas, das quais nós não estamos dispostos a abrir mão. Mas precisamos olhar com uma generosidade assustada para essas outras experiências humanas com a natureza, para nos pormos em pé de diálogo com o planeta que nos ameaça hoje de virtual extinção. A humanidade não vai acabar por causa das pandemias sucessivas, com as quais nós vamos ter que conviver agora, encontrar uma sabedoria de vida que passa pela ética das máscaras, por hábitos de higiene exacerbados, talvez por uma nova dinâmica dos corpos. E quando eu digo isso, digo com uma certa tristeza, porque a amorosidade, o contato, a porosidade, a fisicalidade das nossas relações humanas, das nossas latinas, então mais ainda, né, dificilmente se ajeitarão a um comprimento de cotovelo. Um dia os corpos precisam poder voltar a interagir de uma maneira mais sensual. Mas há coisas para aprender. E há muitas coisas que essas culturas, que não estão no mainstream da globalização, têm para nos ensinar. Que já ensinaram a quem precocemente, previdentemente, se dedica à natureza, que são os ecologistas, dos quais eu vou falar na próxima aula, falar das saídas, se há saídas. Bom, uma poderia ser por aí. Então, em parte, porque a natureza pede esse cuidado, e, em parte, porque nos assusta o que a natureza faz conosco. A pandemia que nós produzimos é assustadora, porque nós não dominamos mais a natureza, ou seja, nós não dominamos o vírus. Nós temos que lutar com ele, tentar vencer.
Estamos apostando tudo nas vacinas. E a ciência está galopando nos seus protocolos, porque agora ela tem como horizonte a vida. Não é apenas a verdade científica, as leis científicas, todas essas precisam ser usadas, evidentemente, mas tem um objetivo mais do que técnico: utilidade, produção de resultados úteis. Sim, tudo isso, precisamos de tudo isso, porque a vacina é isso. Mas o objetivo, a demanda, é a vida. As pessoas estão morrendo, a vacina permitirá que pessoas parem de morrer, pelo menos por esse motivo. Então, um respeito assustado pela natureza é a exigência que o planeta põe a nós no momento do antropoceno, em que o mundo está na pangeia da globalização. Pangeia e antropoceno fecham finalmente a dinâmica da supremacia progressivamente naturalizada, a ponto de que já não era para ser questionada, da técne sobre a physis. Houve um tempo em que era para questionar. O próprio Aristóteles se perguntou, diante da sua obra, em que havia uma parte de filosofia teórica, ele mesmo chamava assim, que era a lógica, a física, a metafísica, a matemática, e da parte da sua obra considerada filosofia prática, a ética, a política, a poética, a retórica, a legislação, qual era a mais importante? A pergunta que estava aí é: o que é mais importante? A episteme, que se dirige ao conhecimento da verdade, vamos usar os nossos termos de hoje, conhecimento da verdade natural, conhecimento da natureza, que é tendencialmente caos, mas que nós podemos trazer a nós, e nela e em nós, mais em nós do que nela, encontrar a verdade, a episteme, ou a técne, que produz resultados úteis, dos quais nós necessitamos para viver em sociedade, para viver entre nós, valores de convivência. Filosofia prática. O que é mais importante, a episteme ou a técnica, a filosofia teórica ou a filosofia prática? E a resposta foi a episteme, a filosofia teórica, por um bom motivo. A filosofia teórica serve a valores absolutos, a verdade e o bem. O bem era uma questão importante. Tanto Platão quanto Aristóteles foram por aí. O que já nos indica que, quando eles diziam verdade, eles não estavam falando só epistemologicamente, como depois foi. Estavam falando no âmbito do bem, do que é bom. O bem, a verdade, são absolutos. Não há meio bem, não há meia verdade. Meia verdade é uma mentira inteira. Séculos depois, nós estamos no 4º a.C., então 13 depois de Cristo, Santo Tomás, são 17 séculos de diferença. Não que não se tenha feito essa mesma pergunta implicitamente, mais fragilmente ao longo desse tempo, mas Santo Tomás, porque foi um aristotélico, repetiu a pergunta, nos termos agora da cultura cristã. O que é mais importante? A contemplação ou a ação? A contemplação ocupa aí o lugar da filosofia teórica. Não que a contemplação seja uma filosofia, mas é o mesmo lugar formal na pergunta de Aristóteles, a filosofia teórica. E a ação, mais claramente ainda, o lugar do que na filosofia, na pergunta de Aristóteles, ocupava a técnica, a prática. E a resposta de Santo Tomás foi, muito evidentemente, a contemplação. Que a contemplação está voltada para Deus e a ação está voltada para o mundo. Deus é absoluto, o mundo é relativo. O mundo não só é relativo, como é mau.
O mundo é regido pelos guerreiros, os belatores, e os trabalhadores, né? Aqueles que vivem no sofrimento de arrancar da terra a vida, os laboratórios. Enquanto que a meditação, a contemplação, ficava a cargo dos oratórios. Era assim organizada a sociedade medieval. Essa tripartição tem a ver com as culturas indo-europeias em geral. De Mézil estudou isso admiravelmente, né? As três ordens. Mas a ordem dos oratórios é superior à dos belatórios, os guerreiros, onde passa o poder é mediana, e a dos laboratórios, onde o trabalho, pena, a palavra pena, quer dizer trabalho. A palavra pena, que decorre dela, uma pena que se recebe por um crime, né, é um castigo. Então, o trabalho é um castigo, porque ele é penoso, penoso. A palavra pena está aí, né? Também é penoso. Voltado, portanto, para as vicissitudes, para as variações do tempo. Plantou-se, deu uma seca, não se colheu. Vem a fome. Os oratórios estão voltados para Deus. Eles rezam pelo mundo. É esse o trabalho dos monges. Rezarem de frente para Deus, de costas para o mundo, pelo mundo. Que não é orador, não é um rezador. Os monges realizam essa função. São, portanto, mais importantes. Então, essa questão foi discutida. Não era óbvio, de modo nenhum, que a técnica prevalecesse, que a técnica fosse o valor central. Não enquanto aquilo que se buscava era a verdade e o bem. A verdade, o bem comum. Do moderno em diante, da cisão que Descartes fez, e depois não deixou de ser feita, entre a mente do sujeito, lugar da verdade, mas agora a verdade está na posição estritamente epistemológica, conhecimento. Não é mais o bem, verdade não tem mais V maiúsculo, a referência da verdade não é o ser das coisas, o ser da physis, o obstáculo ao caos. Verdade é conhecimento. Conhecimento pode ser verdadeiro ou não ser conhecimento, porque não existe conhecimento falso. Todo o trabalho da mente, trabalho do sujeito, estando em decidir o que é o conhecimento verdadeiro. Qual é o conhecimento verdadeiro? Segundo que condições ele se dá? Trabalho do método, que agora exacerbou, então. O método praticamente é o sujeito do processo de produção do conhecimento verdadeiro. E todo o resto, a natureza, como eu já disse aqui, inclusive o meu corpo, que pertence à natureza, não pertence a mim como sujeito. Eu, como sujeito, sou a minha mente, não sou o meu corpo. Então, essa alienação do corpo, que só teve resistência séria no século XIX em Nietzsche, que reivindicou o corpo, as entranhas, os instintos. Determinou a supremacia da razão sobre a natureza de forma taxativa. Ela foi produzida progressivamente desde o século VI, em que os pré-socráticos colaram logos em physis, mas eram dois. Aparentemente não tinha sido assim no momento anterior, no momento mítico, em que era possível misturar uma mulher com os lagos, as mulheres com os lagos, portanto, os humanos com o que os humanos não são, a natureza, e aí se tinham as sílfides, as dríades, as ninfas, e os homens com os cavalos, se tinham os centauros. Diferença não digo que não houvesse, mas uma distinção severa entre natureza e cultura não estava aí.
Tanto que ser um cavalo e não ser um cavalo, porque se é um homem e não se é um homem, estava inteiramente bem para um mítico. Tá bom, qual é o problema? Um cavalo é um cavalo. Um homem é um homem, sem dúvida. Um centauro é um cavalo e não é um cavalo, é um homem e não é um homem. E ser e não ser não é um problema. Para os pré-socráticos foi. De modo que a colagem de logos e physis, que para nós que a perdemos, é o máximo de contenção da diferença que depois se estabeleceu, já foi um princípio de diferenciação. Digamos, não hierárquico ainda, mas suspeitando da hierarquia futura do logos sobre a physis. Talvez não tenha sido por outro motivo que Heráclito disse, sendo o logos o que é comum, vão, no entanto, alguns homens supondo possuírem uma inteligência particular. Quer dizer, pensando o logos não como o que é comum, mas como o que é meu, o que pertence à minha razão. Os sofistas fizeram isso, os filósofos fizeram isso, e o pensamento pré-socrático morreu ali. A porteira ficou fechada para nós até o século XIX, e nós estamos tentando reabrir essa porteira de lá para cá. Mas 26 séculos rolaram sobre esse apagamento que Aristóteles determinou, mas que, do ponto de vista paradigmático, o conjunto de normas, de regras e valores segundo os quais é possível dizer e pensar alguma coisa em alguma época, no século V e no século IV, o pensar e dizer dos pré-socráticos já estava abolido. Então, não é dizer que até a grande virada da modernidade, em que se parou de procurar a verdade do ser, para começar a investigar as condições do conhecimento verdadeiro. Eu gosto sempre de insistir aqui, verdade do ser, na locução verdade do ser, que cobre do século VI a.C. ao praticamente 17, depois, ou se a gente quiser recuar para o Renascimento, quando a metafísica medieval, a teologia medieval tratavam de Deus e do ser como a mesma coisa, né? Começou a ser abolida. Vamos ao 14, então. Do 6º a.C. ao 14 depois, 20 séculos. Tratou-se da verdade do ser. E verdade está em posição de substantivo. É o núcleo daquilo de que a filosofia trata. Do 17 em diante, ou do 14 em diante, mas no 17 consagradamente, declarada e discursivamente, não se tratou mais da verdade do ser, mas do conhecimento, que não é o mesmo que verdade, verdadeiro. Verdade passa aí a uma função de adjetivo. Qualifica o conhecimento. Não é mais aquilo de que se trata. Aquilo de que se trata é o conhecimento. E o conhecimento pertence ao sujeito. E o sujeito tem o problema de determinar se o conhecimento é verdadeiramente um conhecimento, ou seja, se é conhecimento verdadeiro. E faz isso aplicando bem o método. A questão de método, que está no tratado sobre o método, né? A questão do método de Descartes, mas está nos livros também dos empiristas ingleses, os rivais de Descartes, ensaios sobre o human understanding, do entendimento humano. Isso eram tratados de método. Nesse momento, do moderno para cá, a obviedade de que a técnica, sendo a ação humana aplicada a uma natureza agora inerte, que só tem uma dimensão, a extensão, quer dizer, está lá fora, ocupa espaço, isso é tudo, incluindo o meu corpo. A evidência de que a técnica é superior começou aí. Ainda era a técnica aplicação da ciência, aplicação da ciência à natureza. A ciência era o conhecimento da natureza. Só que não.
A ciência era o conhecimento das leis universais que regem a natureza. Quase que a natureza não tem nada a ver com isso, como o Berkeley disse, né? Eu vou elaborar minha filosofia sem levar em conta a hipótese da existência de um real externo a mim, que a sua materialidade me é embaraçosa. Então, o que a ciência faz? Ela não se embaraça com a materialidade da natureza, ela procura o invariante universal, que são as leis. E a ciência aplica, a técnica aplica a verdade científica, o conhecimento verdadeiro que a ciência produz, à natureza para transformá-la, para submetê-la. Vamos lembrar, de novo, de Bacon. A natureza é uma mulher que guarda um segredo. Vamos lá, vamos arrancar. Se precisar de violência, usemos violência. Se for estupro, seja. Por quê? Porque a humanidade decide. A humanidade determina a utilidade da natureza. A natureza não pode se opor. Então, no moderno, um processo que já estava em movimento desde que, explicitamente, do ponto de vista discursivo, desde que no século IV Aristóteles falou da técne, mostrou que a natureza não é isso tudo, que a física não dá tudo. A estátua de Atena não dá. O poema de Homero não dá. Os sapatos que eu estou usando não dá. Desde aquele momento, já desde antes, acabei de dizer, lá dos pré-socráticos, mas desde esse momento, a distinção entre conhecimento e aplicação, entre episteme e técne, estava feita. No moderno, ela explodiu numa expulsão, agora refletida. Não foi aquele chute de várzea dos sofistas, coitados. Não é isso, mas pelo que se passou depois, podemos dizer assim. Não foi aquele chute de várzea, foi agora uma reflexão severa sobre as condições segundo as quais se é sujeito. E é isso que é ser agora, no século XVII. Sujeito, indivíduo, que não pode mais ser dividido, o átomo. E quem é? Sou eu. Essa reflexão é uma reflexão severa, porque as condições que eu tenho de ser eu, quer dizer, de existir verdadeiramente, de não ser enganado pelos sentidos que são do meu corpo, que não é eu, são praticamente uma decisão de vida e morte. Ou bem o sujeito e é sujeito, e é titular de conhecimento, e é capaz de determinar a verdade do conhecimento por operações mentais, ou bem o sujeito não é. E se o sujeito não é, eu não sou um sujeito, o que é o mesmo que dizer, eu estou dissolvido no domínio dos sentidos, do que engana, das aparências, das extensões, né? O que não pode ser. O que não pode ser é uma consequência que parece óbvia, porque poder ser pode. Trabalhou-se para que não fosse. Trabalhou-se desde o começo dessa longa história para que nós, humanos, não fôssemos a tal gota d'água que se dissolve no oceano, e se dissolve, dissolve. Não permanece como uma gota d'água entre um número infinitamente ilimitado de gotas d'água, de modo que perde sua identidade. Não. Desaparece porque não há gotas d'água no oceano. O oceano não é uma coleção de gotas d'água. É a massa uniforme e desindividualizadora do abismo da água, tálassa do oceano. Então, do moderno para cá, deixou de precisar ser questionada a superioridade da técnica sobre a natureza. Da técnica, primeiro como aplicação da ciência, depois como, progressivamente, e isso estourando em meados do século XX de uma forma, eu ia dizer definitiva, mas nós não sabemos, de uma forma poderosíssima, né? A técnica como aquilo de que se constitui o estofo do que é, uma vez que a própria natureza está agora posta na dimensão técnica do serviço. Serviço sob demanda, delivery, sob demanda, segundo o que se pede.
a natureza reage. O exemplo que eu gosto tanto de dar da célula-tronco diz isso, né? A célula-tronco é uma célula, portanto, é a natureza. Mas ela é uma célula que só vale alguma coisa, porque como célula-tronco ela não vale nada, se ela não se realizar naquilo que ela tem de virtual, que é a possibilidade de ser qualquer célula, sob demanda. Então, encomendada a uma célula-tronco, pele, ela dá pele. Encomendada célula cardíaca, ela dá a célula cardíaca e desaparece. A célula-tronco desaparece. A natureza desaparece num efeito de cultura que é transformar tecnicamente, sob demanda, uma célula-tronco, que é a natureza, em um neurônio, em pele, que é natureza, mas é uma natureza produzida. Natureza tecnicamente produzida. Fechou, então. Temos, entre a Pangeia e o Antropoceno, o fechamento da conjuntura, fechamento, conjuntura, vamos botar aí como sinônimo, do juntamento com, fechamento da conjuntura, dentro da qual se pode agora entender com uma clareza quase sistêmica, com uma clareza que traz em si uma evidência a ser discutida, mas que é uma evidência, quer dizer, é algo que agora se vê mais claramente do que a questão que nós desenvolvemos ao longo do curso inteiro e que nos fez recorrer a tantas variantes e voltas ao passado, sobredeterminando uma sequência, depois voltar de novo ao passado para mudar essa sequência e contar uma história que ia se avolumando e ao mesmo tempo se diferenciando até chegar a meados do século XX, que Heidegger expressou no seu ensaio A Questão da Técnica, aos pós-modernos do final do século XX, a extinção da verdade, a desvalia do real, esse tempo nosso, século XXI, da pós-verdade, do pós-humano, da desnaturalização de tudo, da hipercondensação da cultura sob a forma da globalização, explodiu. Então, toda essa história contada está agora entre Pangeia e Antropoceno, cultura e natureza, mundo e terra, agregado, de tal modo que viver agora se passa no mundo e na terra e entre. Esse entre é questão séria, dramática, que faz sofrer, porque no mundo das polarizações em que nós nos encontramos, o entre é a coisa mais difícil. É o lugar mais difícil. É um lugar que tende a não existir e que o esforço do pensamento, que aí é inteiramente esforço de vida, precisa recriar. As polarizações chegaram à deflagração da pandemia. Nós e eles. Nós, a cultura, eles, a natureza. Os vírus, os animais, as plantas, o ar, a água, as águas, tudo. Essa polarização precipitou a catástrofe, quer dizer, o que se abate subitamente de cima, o inesperado de um acontecimento, A maiúsculo para ele, a irrupção num instante do imprevisto, não imprevisível, mas do súbito, e nesse sentido, imprevisto, que foi o vírus, pandemizado pela globalização. Então, essa é a conjuntura em que nos é dado hoje pensar. Pensar tem agora, esse seria o terceiro ano em que eu estaria desenvolvendo o plano de estudo, projeto de pesquisa, né, que eu comecei em 2018, contando a história de quando pensar não é
conhecer nesse sentido todo em que natureza e cultura estão se estranhando, até o estranhamento final, definitivo, esse nosso aqui, da invasão recíproca do vírus da pandemia, são efeitos do estranhamento extremo. Então, eu estava contando a história de quando pensar não é conhecer simplesmente, ou tudo isso, porque conhecer é uma coisa maravilhosa. Quando é cuidar, esse semestre seria acabar com essa parte do é cuidar, que são os gregos, os estoicos, epicuristas. É confessar, seria o próximo semestre de Santo Agostinho. Ensaiar, não tem. Buscar gemendo, ou seja, sofrer no pensamento, porque o pensamento é vida. Pascal, século XVII, moderno. Depois o grande Nietzsche, em que pensar é destruir, desestruturar e reconquistar uma vida, instinto, potência, aumento da potência da vida, Nietzsche. Foucault, século XX, com suas genealogias e arqueologias, trabalhando com vida e pensamento. Esse projeto não foi abandonado na minha cabeça, mas não é mais o que eu estou trazendo para cá. Nós, nesse semestre, estaríamos acabando mais uma aula próxima, que é a nossa última, Lucrécio, o último dos grandes epicuristas, escreveu um livro maravilhoso sobre a natureza das coisas. Ficou sumido por toda a Idade Média, quando foi reencontrado pelos humanistas italianos, né, no século XIV, foi uma festa, mais ou menos como se hoje nós encontrássemos de verdade os manuscritos dos pré-socráticos ocultos numa gruta qualquer do mar Egeu. Foi uma festa. Nós estaríamos nessa festa, estaríamos em Lucrécio. Mas isso ainda é uma história que eu estava contando, uma história histórica, em que, embora eu estivesse dizendo que houve vários momentos paralelos aos momentos dos grandes sistemas, de que eu já falei bastante aqui, em que pensar não foi o mesmo que conhecer, foi cuidar, foi confessar, etc., foi ensaiar, tudo isso ainda é discurso. Discurso sobre o que o pensamento pode ser e deveria ser hoje, deveria voltar a ser hoje, porque, enfim, pelos motivos que no projeto, lá no início do projeto, se determinam. Morte da verdade, fim da verdade, a pós-verdade, pós-moderno, essas coisas. A pandemia precipitou um outro regime de pensamento, enovelado, ou assim, enovelado na vida. Claro, isso aqui é um curso. Esse curso é de filosofia. Mas nesse curso de filosofia, falou-se de filosofia, mas a partir de alguma coisa que não é nada filosófica, a partir de uma pandemia, a partir das mortes totalmente não filosóficas. Não é Sêneca escrevendo a Lucílio, disso nós tratamos no semestre anterior, né? Sêneca escrevendo a Lucílio sobre a morte, sobre não viver como quem está morrendo, sobre carpe diem, sobre a importância do dia de hoje, porque o de ontem pertence à morte, porque já passou, já morreu, e o de amanhã pode não vir. Isso é muito diferente dos grandes sistemas de pensamento fechados, de Aristóteles, por exemplo. Ele também falou da morte. Muito diferente. Mas não tinha vírus presente. Não tinha uma pandemia. Nem Sêneca, nem Lucílio estavam ameaçados de não acabar suas cartas. Aqui nós estamos. É virtual isso? Sim, porque nós estamos nos cuidando. Suponho que todo mundo tem alguém de máscara aqui, a Paula, né?
que sumiu agora, mas está de máscara, possivelmente porque está num lugar em que precisa de proteção. Louvo, Paula, a sua máscara. É uma ética, é um cuidado com você e com os outros. Mas o fato é que nós podíamos não estar nos cuidando. A UFRJ podia ter determinado, ao contrário do que determinou, que nós só vamos voltar presencialmente depois da vacina, que não é bem assim. Turmas menores, com salas maiores, máscara e tal. Poderia ser possível manter o presencial. E talvez o curso não acabasse, porque eu pertenço ao grupo de risco, eu sou velho, eu tenho pressão alta, comorbidades. Né? Deixa eu bater na mesa aqui e tudo, mas Sêneca não... Sêneca foi autorizado por Nero, de quem ele era conselheiro, a se suicidar. Mas é outra questão. Enquanto escrevia a Lucílio, Sêneca não estava ameaçado de viralmente, pandemicamente, não poder apor sua assinatura à sua última carta. Nós estamos. Nós, o mundo. Né? Estamos. E eu podia dizer, nós, alguém aqui nessa tela, vou bater de novo. Mas tinha parado um pouco isso, mas eu tenho voltado a ouvir agora pessoas muito próximas. Eu tenho uma aluna na graduação que não apresentou um trabalho. Perguntei, a Ana perguntou, por que ela não apresentou? Porque ela perdeu o noivo. Ela não está em condições de fazer um trabalho sobre Baudrillard, foi o trabalho que eu pedi. Está dispensada, obviamente. Então, são coisas muito próximas, são pessoas muito próximas. Poderia ser, bato de novo, alguma nessa tela. Então, para que eu estou dizendo isso? Para dizer que a filosofia hoje tem que estar de tal maneira colada à vida que mal se perceba que ali, naquele texto que se está lendo, não é da vida que se está falando, porque é da vida. É um texto filosófico, reflexivo, mas é da vida. Não só que se está falando ali. Esse texto é um modo de lutar pela vida, um modo de estar vivo. É uma reação, é um antígeno contra o vírus da indiferença feroz em relação à natureza com que nós convivemos, que nós produzimos durante 26, vamos excluir os bons pré-socráticos, 25 séculos, que nos trouxeram aqui. Nos trouxeram a pandemia. Repito, produção cultural de um ataque natural, que é o vírus. Há toda uma discussão para se ter aí sobre o mal. Nós estamos passando um momento em que o mal, a morte, é o mal, uma vez que é o fim da vida, que é o que nós temos mais precioso. Né? A morte é o mal. De onde provém o mal? O mal não provém da natureza. A natureza deu o vírus. Vou repetir, quem deu a pandemia fomos nós. A pandemia é globalizada. A globalização é pandêmica. Se há mal, se há sentido em discutir o mal aqui, como em 1755 se discutiu lá no terremoto de Lisboa, se há um mal natural, nós temos que pensar no mal que produzimos quando fabricamos a pandemia. O vírus é inocente. Nós é que não somos. O vírus mata preferencialmente quem menos tem condições de se defender. Então, o vírus não é democrático, como se dizia. O vírus é democrático, ele corta a sociedade sem distinções de classe e tal. Não é. O vírus não é democrático. Ele é seletivo. Ele vai onde não tem água para lavar as mãos, onde não tem saneamento básico, onde as pessoas vivem em regime de aglomeração, de modo que a ideia do evitar aglomerações é impossível. Onde as pessoas precisam sair para trabalhar, portanto, fique em casa é impossível.
Mas o vírus não escolheu essas pessoas, nós escolhemos. Nós, quer dizer, a organização social, econômica, da nossa vida no Ocidente, que se globalizou, esse capitalismo ultra sofisticado, porque virtualizado, praticamente invisível na sua ação, mas os efeitos não. Nós produzimos os frágeis. E o vírus atacou onde a natureza ataca, onde é frágil. A natureza ataca onde é frágil. Na luta natural, struggle for life, né, a natureza ataca onde é frágil. Mas os frágeis foram escolhidos por nós. Foram determinados por nós. Se o mal está em algum lugar, está em nós. E esse é o território em que nós vamos ter que lutar conosco para aprendermos maneiras de conviver gentil e assustadamente com a natureza. Aprender com aqueles que aparentemente sabem conviver com a natureza. Ou têm outros modos de convivência que, à luz da catástrofe pela qual nós estamos passando, nos parecem ser modos mais sábios de convivência. Aprender com eles. E aprender que nós e eles deixou de ser um princípio de classificação razoável. Sempre foi violento, porque é um princípio de exclusão. Mas teria uma razoabilidade por causa da superioridade científica, técnica e etc. do Ocidente. Perdeu. Perdeu. Então, aprender essa convivência com a natureza, com as outras culturas igualmente humanas, caramba, não é? Que aparentemente sabem conviver com a natureza de um modo que nós não sabemos. Estarmos dispostos a perder alguma coisa para ganhar alguma coisa. A perder alguma coisa de cultura para ganhar alguma coisa de natureza, porque ganhar alguma coisa de natureza pode significar simplesmente permanecermos vivos. Esse é o trabalho que nós temos a fazer pensando e vivendo. O pensamento deixou de ser, há muito tempo deixou de ser, mas agora com uma agudeza precipitada pela morte. Deixou de ser um trabalho que se faz de fora da vida. O trabalho do monge na sua cela, mesmo do mestre na sua sala de aula lá medieval, da torre de marfim, como se dizia, o sábio, o poeta, na sua torre de marfim, isolado do mundo. A raiva do mundo que nós tivemos durante tantos séculos, milênios, porque só raiva justifica que nós tenhamos querido dobrá-lo com tanta violência em nosso benefício, com tanta arrogância. Violência e arrogância precisam ser eliminadas, atenuadas e eliminadas. Mas isso passa por um trabalho duro. Nós estamos polarizados. Nós, pessoas, nós, posições políticas, nós, povos, nós, natureza e cultura. Estamos polarizados. Estamos em guerra. O sentimento, o afeto, no sentido do que do tocar e ser tocado, que pode ser uma carícia ou uma violência, tem sido uma violência. Tocar e ser tocado da nossa época pode ser, talvez, o ódio, regido por um paradigma de terror. Então, as polarizações, o ódio, o terror, são realidades concretas. Não são conceitos, não são abstrações, não são universais. São concretos da existência. Não é a existência como ainda
Heidegger tratou, por exemplo, como essência do que é humano. Não, a existência é como as nossas vidas comuns, todos os dias. As nossas vidas de todos os dias, hoje, dia a dia, porque a morte pode estar a um dia de distância. Então, tratar dessas questões como quem vive essas realidades, porque efetivamente nós vivemos essas realidades. Nós estamos num processo eleitoral agora. Por ser municipal, ele está meio xoxo. Mas espere em 22. Vamos olhar agora para o processo que nós estamos vendo nesse momento e que afeta o mundo inteiro, o processo americano. Antes da aula começar, nós só estávamos falando nisso. Por quê? Por causa das polarizações. Não tem meio. E se não tiver meio, não há modo. Se não tiver meio, algum lugar em que nós possamos neutralizar as violências das polaridades e nos encontrar para sentar e conversar, nós é a natureza, o mundo e a Terra, no planeta, e entre nós, os humanos, as pessoas, as classes, as duas humanidades, as duas meias humanidades que existem em decorrência da globalização, duas meias humanidades que não encontram o lugar do meio. Porque, repito, já disse várias vezes, mas precisa vir de novo. Se o mundo nosso, culturalmente gestado e gerido, encontra-se nesse momento, talvez passe, mas encontra-se nesse momento no regime da globalização, pela eficácia tecnológica e o consumo, quem está fora do consumo e não encontra caminho para nenhum regime de eficácia, muito menos tecnológica, para sustentar a sua vida, e que, segundo diversas linhas de corte, de miserabilidade, de pobreza, de acesso a bens culturais mínimos, etc., anda por volta de 2 a 3 bilhões de pessoas, um terço a metade da humanidade. Se isso for assim, como parece que é, como parece que é, essa exclusão, isso que eu chamo África de sofrimento, essa exclusão for, enquanto se mantiver essa estrutura, irreversível, estrutural, então nós temos duas meias humanidades entre as quais não há uma conversa, porque não há lugar do meio se for estrutural, se for irreversível. Não há lugar do meio. Então, as polaridades políticas, sociais, globais, precisam ser pensadas angustiadamente, quer dizer, no domínio das nossas vidas estraçalhadas pelas polaridades. Estraçalhadas. Nós perdemos amigos, perdemos família, tivemos que sair de WhatsApp por causa das polaridades que nós conhecemos. Só nós aqui, de 2016 para cá, 2014 para cá, 2013, junho de 2013 para cá, o que for. E isso é pelo mundo. Então, angustiadamente, estraçalhadamente, nós precisamos pensar nas nossas vidas, nas relações, nas polaridades. E naquilo que as polaridades, não haver meio, não haver possibilidade, por enquanto, de convergência para um meio, porque o meio não existe, o affectus que vigora nessas polaridades, nessa polarização angustiosa, porque destruidora, que é o ódio. Então, disso é que nós vamos tratar, vou falar disso de novo na aula que vem, porque é a última, disso é que nós vamos tratar no próximo curso, no próximo semestre, que começa dia 30 de novembro. Né? Polarizações e ódio. Sempre a pandemia está no fundo, porque é a pandemia que nos dá a dimensão de que a Terra invadiu o mundo, de que o mundo precisa negociar com a Terra. Esse é o fundo. Com tudo mais que se disse ao longo dessas 13 aulas, essas 13 semanas, com tudo mais que se disse. Esse é o pano de fundo
que a todo momento vai ter que estar sendo trazido de volta. Mas nós vamos estar discutindo, conversando sobre as polarizações e o ódio. Um ensaio sobre as polarizações, um desses 6 ensaios da quarentena que eu escrevi, que sai em livro no ano que vem, mas o editor me autorizou, então estou lançando, não sei, Ana, essa semana acho que não mais, né? Mas semana que vem, talvez, um ensaio sobre as polaridades, a falta que o meio faz, esse é o título. E não sei se publico o do ódio, para a gente ter bibliografia ainda mais para o próximo semestre, mas é isso. Saindo da pandemia, a negociação necessária encontra o obstáculo das polarizações. As polarizações são tão violentas porque são alimentadas por um sentimento de total exclusão, antidialogante por excelência, que é o ódio. Sobre o terror, que eu estou tratando como uma organização, uma estruturação paradigmática do nosso tempo, não são tantos atos de terrorismo, que são terríveis. O terror, pode botar T maiúsculo, mas quando a gente chegar lá, quem sabe daqui a 2 semestres. Então, bom, acho que a formulação completa da nossa questão e como que ela bate violentamente na vida e a vida nela, né? A formulação completa, metaforicamente falando, Pangeia e Antropoceno, está feita. Na próxima e última aula, porque eu não quero deixar vocês, e nem. Bom, não quero deixar vocês em geral, queria que a gente ficasse sempre por aqui. Mas não quero deixar vocês, e não quero eu próprio sair com o sentimento de destruição da vida, de extremo sofrimento, de sem saída, né? De transferência para os outros, alguém faça alguma coisa. Se há saída. A próxima aula é dedicada a isso. A pergunta doída, porque as respostas não são óbvias, e mesmo que fossem, não está dito que são factíveis, fazem parte dessa luta agonística, a ideia do agon, é a guerra, né? Agonística, porque atravessada essa luta pelas polarizações e pelo ódio, mas eu vou propor, vou dizer que sim, que há saídas, e vou propor umas 4 possibilidades concomitantes, né, de nós sairmos disso com o mínimo de sangramento, de feridas possível. Mas nós vamos apanhar, vamos sair feridos, vamos sair arranhados, no mínimo, muito arranhados. Então, na próxima aula temos isso, e aí o curso acaba curtamente, porque no dia 30 começa o próximo, dando crédito, seria o curso livre, que eu dou uma vez por ano, né? Um valendo crédito, outro curso livre, de modo que quem ainda estiver fazendo crédito será bem-vinda e bem-vindo, porque o curso que começa dia 30 de... 30 para mim é 2, né? Fevereiro, quarta-feira. Vai até março entrado, com interrupção aí, né? Natal, Ano Novo, etc., vai até março. Quando nós vamos estar pensando um pouco sobre saídas. Então, pronto. Podemos conversar um pouquinho. Se alguém tiver alguma notícia mais fresquinha de como estão os resultados lá na eleição americana, está valendo, porque disso faz parte, isso faz parte do nosso próximo curso, Polarizações e Ódio. E a pandemia foi um bocado determinante do que pode ter acontecido lá, dependendo de que resultado tenha havido, né? De que resultado tenha dado. Porque imagine, se o Trump ganhar, a maneira esdrúxula com que ele lá e o nosso aqui trataram a pandemia, não afetou grandemente, não terá afetado grandemente. Então, vamos torcer para que não seja isso
é necessário alguém que ponha a mão na pandemia e lute com ela, mundo e terra. Pronto, parei, não falo mais. Márcio. Márcio, opa. É só para lembrar da história do trabalho final. Sim. É a pergunta do Bruno, acho que se não me engano. Eu ia perguntar isso também. Tá bom. O trabalho final é sempre o mesmo. Suponho, tenho a esperança de que em algum ponto, alguma aula, alguma coisa que eu disse, alguma ideia que apareceu, alguma conversa que nós tivemos aqui depois da aula, né, em função das perguntas muito boas que vocês fizeram, das respostas que eu dei, etc., alguma coisa atingiu vocês. Espero que tenha atingido nas dissertações e teses, que seja, portanto, aproveitável para fazer avançar o pensamento de vocês em relação àquilo que é, nesse momento, útil. Vocês têm que produzir um texto. Se não for, também vale. É que vocês reajam. Reagir à provocação, ao toque, ao terem sido afetados, sob a forma de um artigo que possa ser publicado. Porque a ideia é a de que vocês publiquem. É importante a publicação decente para manter a qualidade. Vocês sabem que a nossa pós é a única que tem a nota máxima no Brasil em comunicação. E uma parte disso é devido ao fato de que discentes publicam. Isso é muito procurado pela CAPES quando faz avaliação, porque o que nós estamos fazendo em mestrado e doutorado é produzir pesquisadores. Pesquisadores publicam. No caminho de suas dissertações e teses, participam de congressos, têm seus resumos publicados, têm artigos publicados em revistas de papel ou virtuais, né, analógicas ou digitais. Então, que possa ser um artigo, com forma de artigo, etc. Para o pessoal que está fazendo crédito. Para quem não está fazendo crédito, eu tenho maior alegria de receber suas considerações, não precisa ser aí um artigo formal, seu ensaio, né, para a gente poder continuar conversando em relação a isso. Então, o trabalho é esse, o prazo eu não tenho agora aqui de memória, mas se a Ana me lembrar, eu tenho em algum lugar o calendário da pós, eu acho que é dezembro, em algum momento de dezembro, é mais ou menos um mês depois da conclusão das aulas, que é agora a próxima semana, mais ou menos um mês e pouco depois, né, que é a entrega do trabalho. Mas, bom, estamos aí abertos à conversa. Teve gente que perguntou aqui a estrutura do trabalho. Mas já... A estrutura de um artigo. Aí você que pode ensinar, porque eu não escrevo artigos, né? Tem um negócio que tem que botar aí um resumo, abstract e palavra-chave. Depois tem a introdução, a apresentação do tema. Não, mas sobre páginas. Páginas não tem limite. Mas, em geral, né, acho que costuma ser, um artigo costuma ser qualquer coisa, 10, 15 páginas. Mais, os for menos, para mim não é problema. Quando vocês forem publicar, se forem publicar, pode vir a ser, aí vocês mexem. O Vitor falou aqui que o prazo para lançamento das notas que a secretaria avisou é 15 de dezembro. Isso, tá bom. Então, é uma semana antes.